palavra de hoje que Deus tocou no meu coração fica no Evangelho segundo o escritor Marcos, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Louvado seja Deus. Quero desde já agradecer a Deus pelos levitas que adoraram, pelo nosso servo de Deus que trouxe uma mensagem profunda do céu para os nossos corações, sobre a nossa direção. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vos abençoe a obra de vossas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos que estão direto neste trabalho, louvado seja Deus, que Deus vos abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim um texto sagrado: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E ele, despedindo a multidão, os levaram assim, como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para parafrasear esse texto, no capítulo 5 de Marcos, louvado seja Deus, versículo 1, diz o texto sagrado: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo de Israel. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela live, ao YouTube. Louvado seja Deus, e outras plataformas. Que Deus vos abençoe, você na sua casa, sua família, no seu trabalho. Receba o abraço de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto, louvado seja Deus, muito conhecido nesta manhã. Acredito eu que você já pregou, você em uma oportunidade expressou esse texto, mas Deus nesta manhã tem uma revelação para a nossa vida. Louvado seja Deus. E se eu conseguir transmitir para você o que o Espírito Santo transmitiu ao meu coração, eu tenho certeza que nesta manhã você vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você nesta manhã vai sair de posse de vitória, porque Deus é fiel na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. O texto de Marcos, livro de Marcos, louvado o Evangelho segundo o escritor Marcos, é conhecido como o evangelho mais antigo. Louvado seja Deus. Mas se decide colocar Mateus em primeiro, para se cumprir a profecia que o próprio Jesus, nos princípios da dor, dizia que o templo seria derribado. E no ano 70, louvado seja Deus, o templo é derribado. Então, trazendo a ideia, louvado seja o nome do Senhor, para que o livro de Mateus seja a extensão dos evangelhos, seja a criativa, louvado seja o nome do Senhor, dos evangelhos. Então deu início ao primeiro escrito, o livro de Mateus. Mas o livro de Marcos é o livro mais antigo, louvado seja o nome do Senhor. E há quem diga, segundo os estudiosos, louvado seja Deus, que Marcos, louvado seja Deus, ele começa a escrever ao seu livro, ao evangelho, louvado seja o nome do Senhor, trazendo, louvado seja Deus, as informações ditas pelo próprio Pedro em Roma. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o livro de Marcos, louvado seja o nome do Senhor, ele é considerado, irmãos, segundo os estudiosos, melhor dizendo, ele é considerado como o livro da ação.
é um livro curto, é um livro, louvado seja Deus, que já começa trazendo os milagres de Jesus, a obra maravilhosa que Jesus fez ao longo da sua caminhada, durante seus 3 anos e meio aqui na terra. E a Bíblia Sagrada diz, louvado seja o nome do Senhor, que Marcos, louvado seja Deus, ele vai trazer a dimensão do texto que eu e você acabamos de ler, louvado seja o nome do Senhor, trazendo algumas características, alguns detalhes muito importantes. E o Espírito Santo trazendo essa mensagem ao meu coração nesta manhã. Ele trouxe algo, uma grandeza, louvado seja Deus. E aqui que eu quero pregar em capítulo 4 do livro de Marcos. É bem verdade, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, louvado seja Deus, quando ele é batizado pelas mãos de João Batista, para se cumprir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vem até João Batista batiza Jesus, e a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo pousa sobre a vida dele, incorpora de pomba, e a Bíblia diz agora que Jesus vai dar início ao seu ministério. Jesus, ele agora vai dar início à missão que ele veio estabelecer nesta terra, na sua primeira vinda. E a palavra de Deus diz que depois de um deserto, depois das tentações que Jesus vai sofrer, ele vem, louvado seja o nome do Senhor, volta para a sua terra. Ele vai agora escolher alguns discípulos para andar com ele, e a Bíblia Sagrada diz que dentro de um casamento, em João capítulo 2, ele vai dar agora dar início aos seus primeiros milagres, transformando a água em vinho. Logo depois, louvado seja Deus, em Lucas capítulo 5, Jesus agora vai dar início aos primeiros discípulos. No capítulo 5 de Lucas, que Jesus agora vai ter um encontro com Pedro, vai fazer uma proposta, vai trazer um propósito na vida de Pedro, e a Bíblia diz agora que Jesus agora, louvado seja o nome do Senhor, vai começar a dar início aos seus milagres, e alguns discípulos vai começar a seguir Jesus. Quando os 12 já está estabelecido, depois de uma madrugada de oração, Jesus desce, louvado seja o nome do Senhor, e vai agora dar autoridade para os 12 discípulos, que agora vão ser chamados de apóstolos, louvado seja Deus. Jesus começa a dar início ao seu milagre, e dá início às suas maravilhas, os prodígios, os sinais, louvado seja Deus. Além de Jesus começar a fazer milagres extraordinários, a Bíblia Sagrada diz que também Jesus vai começar a trazer revelações do reino do céu, trazendo as suas parábolas, louvado seja o nome do Senhor, trazendo os ensinamentos profundos, louvado seja Deus. É bem verdade que uma multidão seguia Jesus pelos milagres que Jesus operava por onde ele passava, mas também é bem da verdade que existia outra multidão que só de ouvir os seus ensinamentos, que só de ouvir as suas palavras poderosas, as pessoas ficavam cheias de Deus, as pessoas se convertiam aos seus maus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. E isso é bem provável em dizer que o próprio Pedro, em caminhar com ele, quando muitos vão virar as costas para Jesus pela força do seu sermão, pelos seus ensinamentos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Pedro vai expressar a sua voz e dizer: para onde iremos nós, se só o Senhor que tem a palavra da vida eterna? Pois bem, nessa narrativa, nessa construção dessa mensagem, Jesus vai operando grandes milagres, era muitos milagres, era muitos ensinamentos, louvado seja Deus, que a própria Bíblia vai dizer que se todos os milagres de Jesus fossem contados, não teria um livro, não existiria folha para expressar a dimensão da obra que Jesus fez em seus milagres, em suas maravilhas. Portanto, a Bíblia diz, irmão, que em todos os milagres, grande parte, maioria, louvado seja o nome do Senhor, os discípulos estavam com Jesus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, se Jesus andou sobre as águas, os discípulos também estavam com Jesus. Na multiplicação dos pães, os discípulos também estavam com Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que aonde Jesus estava, sempre uma multidão acompanhava, louvado seja Deus.
tal ponto, louvado seja o nome do Senhor, que um período, que algumas horas de um dia, uma multidão se reúne à areia da praia, a um deserto, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz agora que os discípulos vai trazer uma informação para Jesus, para que Jesus venha, louvado seja Deus, despedir a multidão, porque muitos que seguiam ele, e a hora já era avançada, e muitos deles precisavam se alimentar. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, na sua obra esplendora, na sua obra da multiplicação que eu e você conhecemos. A Bíblia diz que Jesus vai multiplicar, louvado seja o nome do Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia relata que pouco mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, vão ser alimentados por Jesus. Então dá a entender, louvado seja o nome do Senhor, que aonde Jesus estava, uma multidão acompanhava ele, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz também que muitos milagres, muitas operações em vida pessoais, era preciso passar pela multidão para receber o que o mestre tinha para dar, louvado seja o nome do Senhor. Então nesse texto, louvado seja Deus, e nessa tradução que eu estou trazendo para os amados irmãos, a gente percebe, louvado seja Deus, que não era um dia fácil, que por mais que Jesus fosse 100% homem e 100% Deus, a Bíblia vai relatar que por alguns momentos, louvado seja Deus, vai parecer, vai, louvado seja o nome do Senhor, entrar uma necessidade do homem em Jesus, porque também era homem. Jesus também se sentiu cansado, Jesus também teve fome. Então, trazendo essa tradução, trazendo nessa imaginação do texto, louvado seja Deus, Jesus em alguns momentos se sentia cansado pela extensão da obra, porque era uma multidão que acompanhava. E a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor, que muitos desses dia, ele curava uma multidão, ele libertava, louvado seja o nome do Senhor, ele fazia coisas extraordinárias. A Bíblia Sagrada vai dizer agora, que no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vai dar uma ordenância para os discípulos, dizendo para os discípulos entrar no barco. E a expressão, louvado seja o nome do Senhor, do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 35 é: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: passamos para o outro lado, louvado seja Deus. Aqui nesse versículo eu parei para ter uma atenção de Deus, pedindo a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque que o escritor traz a expressão dizendo, e naquele dia, já tarde, Jesus libera uma palavra para os discípulos dizendo: passamos para o outro lado. É como se o escritor tivesse trazendo o sentimento e a emoção da sua frase dizendo, quando o dia já era acabado, quando todos imaginaram, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ia despedir a multidão, que cada um ia para a sua casa a fazer os seus afazeres, que cada um agora ia para o seu lado descansar, porque ao decorrer do dia foi muito exaustivo, foi muita obra, foi muito milagre, foi muita coisa a serem feito. Acredito eu, louvado seja o nome do Senhor, que os próprios discípulos estavam caminhando com ele, imaginava, a hora já está chegando, a tardezinha, a noite já vai começar a acontecer, logo mais Jesus vai despedir a multidão e vai mandar a gente para casa. Mas o texto vai dizer que naquele dia, sendo já tarde, Jesus libera uma palavra, e a palavra de Jesus para os discípulos não era essa: se despede a multidão, cada um vai para sua casa e vai descansar, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que em vez de Jesus mandar os discípulos descansar, que em vez, louvado seja o nome do Senhor, de Jesus se retirar para descansar, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai dizer: passamos para outra margem, louvado seja Deus. Era como se Jesus estivesse trazendo uma revelação para a nossa vida nos dias de hoje, dizendo: eu tenho um propósito para se cumprir na vida de alguém. Eu tenho um destino, eu tenho um endereço ainda hoje para chegar. E talvez, louvado seja o nome do Senhor, se os gadarenos que já sabiam
sabia da vinda de Jesus, que já sabia do que Jesus tinha feito, porque quando Jesus operava milagre, quando Jesus fazia a sua obra redentora, a Bíblia vai dizer que o conhecimento, que as informações percorria as cidades vizinhas. Então é bem provável, louvado seja Deus, que alguém que está em Gadara, que a família que está em Gadara, que os irmãos que estão em Gadara tem a imaginação dizendo: já é de tardezinha, a noite é chegada, então Jesus não vai pisar aqui no dia de hoje. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus vai quebrar esse protocolo. E se os outros dias da semana ele se retirou para descansar, nesse dia, louvado seja Deus, era como se Jesus estivesse falando por discípulo: hoje não vai ter descanso ainda. Por quê? Porque eu tenho uma casa para entrar, eu tenho uma cidade para entrar, eu tenho um propósito para concluir, eu tenho uma obra para manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele dia, sendo já de tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Ou em algumas traduções, para o outro lado. Aqui o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Porque perceba, meus companheiros da minha retaguarda, perceba, meus irmãos, que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele não fala sobre tempestade. Jesus, ele não chama aos discípulos e diz aos discípulos: vai se levantar uma tempestade, mas a gente precisa passar pelo outro lado. Ou melhor, a gente precisa chegar do outro lado. Não. A Bíblia diz que simplesmente Jesus vira por discípulo e libera a palavra dizendo: passamos para o outro lado. A Bíblia Sagrada diz agora que os discípulos não questionam, entra no barco. E nessa passagem, no meio desse percurso, a Bíblia Sagrada diz que uma tempestade vai se levantar. E aqui o Espírito Santo começou a ministrar algo em meu coração. Porque tempestade, meus irmãos, que num culto como esse, talvez numa live como essa, você ouvindo um pregador pregar, ou alguém louvar, Deus traz uma revelação para aquele que vai passar por uma tempestade. Deus prepara alguém dizendo: se prepara. Deus vai usar um profeta, meus irmãos. Deus vai usar alguém na nave da igreja para dizer: Deus manda te dizer, para você se preparar, porque uma tempestade vai se levantar. Em outros momentos, louvado seja Deus, quando o vale, antes do vale chegar, Deus ele prepara o teu coração. Deus dá sinal. Deus faz alguém te avisar. Usa pregador, usa profeta, usa os vasos da sua casa para dizer para você: se prepara, minha irmã, se prepara, meu irmão, porque há um deserto para se passar, há uma luta que você vai enfrentar, mas Deus manda te dizer que a vitória já é certa. É bem verdade, meus irmãos, que nesse texto, louvado seja Deus, Jesus ele só libera uma palavra por discípulo, dizendo: passamos para outra margem. Louvado seja Deus. Jesus ele não avisa da tempestade que os discípulos iam enfrentar. E o Espírito Santo ministrando ao meu coração, o Espírito Santo falava para mim dizendo: filho, tem tempestade que Deus não vai avisar. Tem tempestade na nossa vida, lutas que enfrentamos, que Deus não vai usar profeta, que Deus não vai usar o seu pastor, que Deus não vai usar o seu amigo, que Deus não vai usar o seu irmão. Ninguém vai trazer nenhum recado para você dizendo que a tempestade vai se levantar. Simplesmente a tempestade se levanta. E muitas vezes, louvado seja Deus, as tempestades da nossa vida se levantam quando a alegria está na nossa casa, quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo, quando a gente vem para um culto no dia de semana e aquele culto acontece uma glória tremenda, o céu se abre, Deus usa pregador, Deus usa vaso para você, Deus usa irmão para te abraçar. Mas quando você vai para a tua casa, do nada a tempestade se levanta, do nada você entra em um vale que você se pergunta em suas orações: Deus, eu não sei o porquê eu estou passando por isso, eu não sei como isso começou. Louvado seja Deus, porque tempestade
tempestade, meus irmãos, que Deus não avisa, louvado seja Deus. Estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas eu como pai estou com meu coração triste, porque na nossa congregação, louvado seja Deus, na AD Lourenço, louvado seja o nome do Senhor, pela essa manhã o meu coração recebeu uma notícia, louvado seja Deus, que o nosso cooperador, nosso amigo Daniel, acabou de perder o seu filho juntamente com a sua esposa, irmã Patrícia, e isso parte do nosso coração, e isso nos entristece, louvado seja Deus, porque era um sonho, era um projeto, louvado seja Deus. Acredito eu que essa família sonhou, que essa família orou, mas simplesmente a tempestade se levantou. Que tempestade é essa, meus irmãos? A tempestade da perca, louvado seja Deus. Quem nunca passou pela tempestade da perca? Quem nunca, louvado seja o nome do Senhor, passou por esse momento de perder? E muitas das vezes, louvado seja Deus, quando a tempestade da perca entra na nossa casa, ela não manda recado, ela não deixa ninguém avisar, louvado seja Deus. Louvado alguns dias atrás, melhor dizendo, louvado seja Deus, a nossa irmã, louvado seja o nome do Senhor, lá da Gruta de Lourenço também veio a falecer, e alguns amigos íntimos dela veio dizendo para mim, até 3 dias ontem, essa irmã estava na rua varrendo a sua calçada, e como isso aconteceu? Simplesmente a tempestade da perca, muitas das vezes, vem sem avisar a gente, vem sem a gente ser preparado para nada, simplesmente ela chega, louvado seja o nome do Senhor. Deus começou a ministrar no meu coração, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, sobre algumas tempestades na nossa vida, louvado seja Deus, a tempestade do abandono. Deus, louvado seja Deus, começou a ministrar no meu coração, que muitas vezes a tempestade do abandono vem na nossa vida, sem a gente esperar, é quando aquele amigo vira as costas pra gente e vai embora, se ao menos dizer o porquê, é quando aquela traição vem sobre a nossa vida, se ao menos trazer um aviso que ela viria, louvado seja Deus, é quando as pessoas estão contigo, é quando as pessoas seguram na tua mão, e do nada some uma por uma, ninguém mais te manda mensagem, ninguém mais liga pra você, é a tempestade do abandono. E a Bíblia Sagrada diz agora, que no livro de Gênesis capítulo 21, alguém vai passar pela tempestade do abandono, e essa irmã agora se chama Agar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz agora que Sara questiona Abraão, louvado seja Deus, porque estava nascendo uma rivalidade entre Ismael e Isaac, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a proposta agora de Sara é que Agar agora vá-se embora da sua casa, e a Bíblia Sagrada diz que Abraão agora vai questionar, louvado seja o nome do Senhor, e Deus agora traz a vida de Abraão, Abraão, faça assim, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz agora que Abraão agora vai despedir Agar, vai despedir o seu filho Ismael, e a Bíblia diz agora que dentro de um deserto, louvado seja o nome do Senhor, abandonada, saindo da casa que ela foi criada, saindo de tudo que ela começou ali, tomar louvado compromisso, a Bíblia Sagrada diz agora que Agar está com seu filho, coloca ele numa distância de um tiro de flecha e começa a chorar, louvado seja Deus. Talvez Agar estava dizendo no seu coração, eu agora só espero a morte, porque eu fui abandonada, eu fui jogada às traças, mas a minha Bíblia diz, irmão, que Deus agora vai ouvir o choro do menino, o anjo vai descer e vai dizer, Agar, o que tu fazes aí, Agar? Levanta a tua cabeça, porque Deus ouviu o choro do menino e está mandando te dizer que ele também será uma grande nação. Deus já libera uma palavra para a minha vida e para a tua vida nesta manhã. Vai ser nesse abandono que Deus vai trazer uma revelação para a tua vida, vai ser nesse abandono que Deus vai engrandecer o nome dele na tua história. Esse processo não é para te matar, essa tempestade não vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Deus vai fazer o milagre acontecer. A Bíblia diz, meus irmãos, que algumas tempestades vai vir sem avisar. E essa tempestade aqui foi uma dessas. Jesus não avisa aos discípulos que ao decorrer desta caminhada, essa tempestade ia se levantar. E o que me chama a atenção no texto, que a Bíblia Sagrada diz que outros barcos seguiam eles. Que
que outros barcos vinham atrás deles. Se outros barcos estavam seguindo ele, meus irmãos, me dá a entender, louvado seja Deus, que eles estão no mesmo ambiente que os discípulos de Jesus estão. Mas a Bíblia só relata de um barco que sofreu uma tempestade. A Bíblia só relata do barco que justamente está Jesus nesse barco, que essa tempestade vai se levantar. Aí o Espírito Santo me trouxe outra revelação, louvado seja Deus. Não é, louvado, o segredo não é estar no mesmo ambiente, mas como eu e você estamos, louvado seja Deus. Perceba que o barco que tinha Jesus tinha um propósito. E qual é o propósito? Chegar ao outro lado, chegar a outra margem. O diabo não vai se levantar na vida de quem não tem propósito. É justamente no ministério de quem tem propósito, é justamente na família de quem tem propósito, que o inferno vai fazer uma reunião para tentar me parar e para tentar te parar. Mas Deus tem uma palavra para a minha vida nesta manhã e na tua vida. Descansa o teu coração, porque eu estou contigo nesse barco. E a palavra é: passamos para o outro lado. A Bíblia Sagrada diz agora que eles estão sofrendo essa tempestade. E Jesus agora está dormindo. E aqui eu fico a me perguntar: como é que está acontecendo uma tempestade? Um vento forte, as águas estão agitadas, e a situação é tão séria, a tempestade é tão séria, que a Bíblia diz agora que a água está entrando no barco. E se a água está entrando no barco, está trazendo uma informação. E qual é a informação? Esse barco vai se afundar. E se esse barco vai se afundar, qual é a notícia? Todo mundo vai morrer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se a água está entrando no barco, todo mundo vai naufragar. Mas Jesus está dentro do barco. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele não se retirou e disse para os discípulos: vão para o outro lado. Não, a Bíblia Sagrada vai dizer que ao decorrer desses versículos que a gente fez menção, a primeira palavra que Jesus vai dar para os discípulos é: passamos para outra margem. É como Jesus estivesse falando: vocês vão, louvado seja o nome do Senhor, chegar do outro lado, mas vocês não vão sozinhos, porque independente da tempestade que for se levantar, eu estarei com vocês até a consumação. A Bíblia Sagrada diz agora que no meio do desespero, no meio dessa tempestade, os discípulos vão ficar temerosos, os discípulos vão se desesperar, mas Jesus está dormindo na tempestade. A tempestade se levanta de uma proporção tão grande, mas a tempestade não consegue tirar o descanso de Jesus. Jesus, ele continua dormindo em meio à tempestade. Era Jesus dando um ensinamento para mim e para você nessa manhã. Minha irmã e meu irmão que está assistindo na live, no meio de um caos, no meio da tempestade, não faz nada não, não fala nada não, não questiona, não murmura. Irmão Anderson, o que é que eu vou fazer? Vai descansar, porque é bem verdade que passamos por algumas situações na nossa vida, por algumas lutas que passamos, e num ato de desespero, falamos que não é para falar, tomamos atitudes que não é para a gente tomar, pela tormenta, pelo desespero, louvado seja Deus. E todo desespero traz uma desconfiança entre Deus. Mas eu quero dizer para você: se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus falou que vai acontecer na tua vida, vai acontecer. E não vai ser tempestade, não vai ser gigante, não vai ser inferno que vai parar o que Deus tem para você. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã: acredita, confia, porque eu não sou filho do homem, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para alguém: a minha palavra ainda permanece para sempre, só confia.
Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus acorda. Os discípulos despertam Jesus. Jesus agora, a primeira coisa que Jesus vai fazer, perceba que Jesus não fala diretamente com os discípulos. Primeira coisa que Jesus vai fazer quando ele se levanta, é ir na raiz do problema. E o que é que Jesus vai fazer? Simplesmente Jesus vai dar uma ordem para o mar e para o vento. Aquieta, se acalma. E a Bíblia diz agora que vai haver uma calmaria no texto, louvado seja Deus. E isso aqui o Espírito Santo falou algo muito grandioso ao meu coração. Você percebe que Jesus não fala com o discípulo quando a tempestade está naquela proporção, quando o desespero está envolvendo os discípulos, não. Primeiro Jesus vai acalmar, louvado seja o nome do Senhor, o barco. Jesus vai acalmar a tempestade e depois Jesus vai começar a falar com o discípulo. Era Jesus dando um ensinamento para mim. Muitas das vezes os momentos de tribulação na nossa vida não nos permite ouvir a voz do mestre. Então é preciso Jesus primeiro trazer uma calmaria para eu e você começar a ouvir a voz do mestre. Louvado seja Deus. Era Jesus trazendo um ensinamento para você. Eu vou acalmar essa tempestade porque eu quero falar com você. Eu quero trazer uma revelação para a tua vida. Eu vou trazer um diagnóstico da tua vida espiritual. Mas primeiro eu vou acalmar essa tempestade. Quando Jesus acalma, Jesus agora começa a conversar com os discípulos, perguntando para eles por que eles têm pouca fé, por que estão com medo. Porque antes deles entrar nessa embarcação, Jesus falou que eles não iam sozinhos. Jesus falou que ia com eles. Passamos para o outro lado, louvado seja Deus. Passamos para o outro lado. Perceba que Jesus não avisa da tempestade, mas Jesus já libera uma palavra de vitória para os discípulos, dizendo: vocês vão passar comigo e vamos chegar do outro lado. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã? Independente da tempestade, independente da luta que você está travando, você vai chegar do outro lado. E nada que Deus prometeu sobre a tua vida e sobre a tua casa vai cair por terra. Aí talvez você está nessa live e está se perguntando: pregador, mas a luta entrou na minha casa. Pregador, a porta se fechou. Pregador, os meus filhos se desviaram. Pregador, eu estou assim, a enfermidade entrou na minha casa. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: com a enfermidade entrando na tua casa, ela não vai impedir de você chegar do outro lado. A porta se fechando não vai impedir você chegar do outro lado. Deus está te mandando te dizer: o outro lado te espera. O teu destino é lá do outro lado. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que depois que os discípulos despertam Jesus, Jesus traz uma calmaria no barco. Eu quero trazer uma mensagem para você nessa manhã. Eu não sei qual o tipo de tempestade que você está enfrentando. Eu não sei como é que está a força do vento, das águas. Talvez essa tempestade entrou na tua casa e muita coisa saiu do lugar. Talvez essa tempestade trouxe uma informação de morte para a tua vida. Talvez essa tempestade foi a enfermidade que entrou. Foi uma porta que se fechou. Foi os teus filhos que estão afundados nas drogas. Talvez essa tempestade é teu esposo que há anos, louvado seja Deus, está afundado no álcool. E talvez você está aí chorando, se perguntando: Deus, o que fazer? Deus, não é 1 ano, não é 2 anos, mas já tem 5 anos essa tempestade. Mas nesta manhã Jesus te escolheu para usar minha boca e dizer para você que hoje Ele traz a calmaria para a tua casa, que hoje Ele está trazendo a calmaria para essa tempestade. Ei, irmão, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que essa tempestade só está se levantando porque existe um propósito dentro desse barco. Foi por isso que eu li o capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor.
Porque no capítulo 5, versículo 1, Jesus vai dizer: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, até as dos Gadarenos, ou em outra tradução, dos Gesarenos. E quem está lá do outro lado, louvado seja Deus, está um homem possesso, louvado seja Deus, de espíritos malignos. Há uma legião, a Bíblia vai dizer, que atormenta a vida deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem tem família, este homem tem pai, este homem tem irmão. Estudando um texto, estudando a biografia, louvado seja o nome do Senhor deste homem. Este homem, ele não aparece do nada. Ele tinha uma família, talvez ele tenha uma mãe, louvado seja o nome do Senhor. E esta mãe está chorando, esse pai não dorme, os irmãos estão à tormenta, a casa não é a mesma, porque a notícia que essa família espera é essa: daqui a pouco a notícia chega que o meu filho morreu, que o meu filho já não está vivo mais, porque a Bíblia diz que ele vai ao sepulcro, ele grita, ele clama, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz agora, irmão, que ele fere o seu corpo, que é o ponto de pessoas acorrentar ele quebrar as correntes, louvado seja Deus. O estado deste homem é um estado precário, louvado seja Deus. E talvez a sociedade olhou para este homem, olhou para essa família e disse: já não tem jeito mais, ele vai morrer daqui a pouco. Essa família vai entrar mais um velório lá dentro, mais um caixão, mais um paletó de madeira vai entrar dentro daquela casa, louvado seja o nome do Senhor, e a história vai acabar. Mas Jesus, que é onisciente, onipresente e onipotente, ele diz: passamos para o outro lado. Por que do outro lado? Porque chegaria o dia que Jesus ia pisar na terra dos Gadarenos, ia mudar a história daquele homem, ia restituir aquela família. Eu trago uma mensagem para você nesta manhã: essa tempestade só está se levantando, esse vento só está soprando, porque tem propósito do céu para ser realizado na tua casa, tem propósito do céu para ser realizado na tua família. O Espírito Santo me revela aqui que tem libertação chegando, tem salvação chegando para a tua família. Levanta a mão para adorar aonde você está na tua casa. Recebe essa palavra nesta manhã, porque o céu me autoriza a liberar uma profecia para você, dizendo: se prepara o culto de ação de graça, porque tem vitória de Deus chegando para a tua casa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus acalma a tempestade. E no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer agora que Jesus e os discípulos chegam do outro lado. Eu fico aqui me perguntando: Jesus, louvado seja Deus, ele só fala para os discípulos: passamos para o outro lado. Mas Jesus não avisa da tempestade. E aqui eu me pergunto: será que se Jesus avisasse da tempestade, os discípulos entrariam naquele barco? Será que se Jesus avisasse que uma tempestade ia se levantar, os discípulos entrariam naquele barco àquela hora? Porque a Bíblia diz que já é de tardezinha, a noite está se aproximando. E costumamente, quando Jesus chegava, esse período, Jesus ia descansar com os discípulos, se retirava. E muitas das vezes Jesus ia para o monte orar. E enquanto a multidão ia descansar, Jesus estava orando. Mas a Bíblia diz que nessa passagem Jesus não vai descansar. E ele não vai para o monte orar. E ele não vai para um lugar ficar reservado, não. Jesus só fala para o discípulo: entra no barco, porque vamos passar para o outro lado. E aqui o Espírito Santo traz uma resposta para as tuas orações. E por que muitas dessas coisas aconteceram na tua vida? E hoje você só é o que é, porque você passou por grandes lutas, você passou por grandes batalhas, louvado seja Deus. E muitas das elas Jesus não te avisou que você passaria, mas você passou. E qual foi o lindo dessa história, louvado seja Deus? Porque Jesus, ele não te avisou que você passaria, mas ele passou lado a lado com você sem te avisar. Irmão, qual é a revelação nisso? Essa tempestade veio, Jesus não usou ninguém, Jesus não usou profeta, Jesus não usou pregador, Jesus não usou vaso para te avisar que você passaria por essa tempestade. Louvado seja Deus.
Mas também Ele está mandando te dizer nessa manhã: eu não te avisei, mas pelo fato de eu não ter te avisado, não quer dizer que você vai sozinho, ou que você vai passar sozinho por ela. Eu estou passando contigo lado a lado. Ah, Jesus da glória, eu recebi um arrepio aqui na minha alma, e o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Louvado seja Deus. Jesus não está falando nada, a tempestade está se levantando, e cada dia que se passa a proporção da tempestade aumenta, e você está dizendo: Senhor, o Senhor não está falando comigo, o Senhor não usou ninguém, mas Jesus agora está quebrando esse protocolo para te dar um recado. E qual é o recado? Eu não falei, eu não usei, mas eu estou no teu barco e estou passando com você, e por eu estar no teu barco, se prepara, porque tem vitória do outro lado para tua casa, tem vitória do outro lado para tua família, porque eu estou contigo nessa tempestade, assim diz o Senhor. Quantos homens de Deus passaram por tempestade na Bíblia Sagrada? Quem se lembra de Jó, que passou pela tempestade da perca dos filhos, dos seus bens? Os amigos acusaram ele, a enfermidade entrou, ao ponto, louvado seja Deus, que muitos olhando para ele, imaginar que ele fosse um cadáver vivo, porque o estado da sua vida, o estado que a tempestade deixou ele, foi um estado precário, foi uma situação difícil, louvado seja Deus. Mas nessa tempestade Deus estava com ele. Nessa tempestade que se levantou contra a vida de Jó, o próprio Deus estava com ele, louvado seja Deus. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. Em Jó 42, versículo 12, ele vai entender esse mistério. Que mesmo que Jesus, mesmo que Deus não avisou, queria perder filho, queria perder os seus bens, que a enfermidade ia entrar na vida dele, Deus será com ele a todos os momentos. Qual é a prova disso? Louvado seja o nome do Senhor. Que em Jó 42, versículo 2, ele vai dizer que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus trazendo uma palavra para o teu coração. Esse deserto não vai te matar, essa tempestade não vai te parar. Você vai chegar do outro lado. Eu já preparei um banquete, eu já preparei o culto, eu já preparei a tua bênção. Você vai chegar do outro lado. Aqui eu encerro essa mensagem, entrando ainda no versículo 35, naquele dia já sendo tarde. Naquele dia já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Eu falei para você que ao decorrer dessa mensagem, os milagres que Jesus fazia, para onde Jesus passava, era notório. E as informações de todas as obras que Jesus fazia percorria as cidades vizinhas. Então é bem verdade que em Gadara também a informação chega que existe um homem que está operando milagres e maravilhas, que sinais e prodígios extraordinários estão acontecendo por onde ele passa. É bem verdade, o texto me dá a imaginar que algumas famílias estão em Gadara, que algumas pessoas estão em Gadara, e já tem a informação que Jesus, aonde Jesus passa, milagres acontecem. E eu entrando no texto, louvado seja Deus, estudando esse texto ao profundo, eu entendi, meus irmãos, que talvez tenha alguém do outro lado, que está na esperança de Jesus entrar na sua casa, entrar na sua cidade, que está na esperança, olha, esse Jesus que está passando por aí fazendo um milagre, a qualquer momento ele vai pisar aqui em Gadara e a nossa vida vai mudar. A qualquer momento ele vai entrar na nossa casa e a nossa história vai mudar. Eu acredito que pela manhã essa família acorda, e nessa família acordar, talvez há uma esperança no seu coração dizendo: é hoje que a vida do meu filho muda, é nessa manhã que Jesus entra. Talvez algumas famílias estão com a esperança na sua casa dizendo:
desta manhã não passa. A informação, louvado seja Deus, é que Jesus, Ele vai vir aqui, uma hora Ele vai pisar aqui, a nossa vida vai mudar. E meu amigo, se essa esperança estava de manhã, amanhã passa. E talvez alguém que estava com essa credibilidade na sua casa, espalhando para os seus vizinhos, amanhã passando, agora já é um começo de uma tristeza parando no seu coração. Por quê? Porque se ele acreditou, louvado seja Deus, que Jesus entraria pela manhã, Jesus não foi pela manhã. Mas talvez alguém está persistindo, está acreditando, ele não foi pela manhã, mas logo após o almoço ele vai chegar aqui. E a Bíblia Sagrada diz, irmão, que o começo da tarde entra, mas Jesus não vai para Gadara. Eu acredito, meus companheiros, que alguém está olhando e está dizendo: Jesus não vem mais hoje para cá. Jesus não pisa mais aqui em Gadara hoje. Talvez a esperança está morrendo no coração. A credibilidade foi se findando. E a única informação que essa família tem é essa: Jesus não vem hoje para cá. Mas a minha Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passamos para o outro lado. Oh, aleluia, aleluia. Lemal astubi cantaralha, jomarabastubi cantaraias. Oh, Espírito, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã, neste lugar. Oh, aleluia. Talvez eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu acordei e o vale ainda está na minha casa. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, eu estou pregando para alguém nesta manhã que os anos estão passando, os dias estão se findando, e você está dizendo: eu vou morrer nessa tempestade, eu vou morrer nesse vale, os meus olhos vão fechar, eu não vou ver meus filhos voltando para a casa do pai, eu não vou ver meu esposo adorando, pregando novamente. Talvez eu estou pregando para você, pai de família, que está com os filhos nas drogas. Talvez eu estou pregando para você, família, que o câncer entrou na sua casa, que a enfermidade entrou na sua casa, a informação, ela vai morrer, já não tem vida mais. E talvez você está se falando aí: eu vou morrer nessa tempestade. Mas eu trago uma palavra do céu para a tua vida, dizendo: é hoje o milagre vai acontecer na tua casa. Hoje a vitória desce do céu sobre a tua família. Porque quando Jesus falou: passamos para o outro lado, ele já tinha um endereço, ele já tinha uma casa, ele já tinha uma vida. Deus está mandando dizer para alguém que nessa manhã o endereço é a tua casa, que nessa manhã Gadara vai ser a tua casa, e ele está mandando te dizer: eu vou libertar, eu vou levantar, eu vou trazer de volta, eu vou operar um milagre na tua vida. São 11h20, eu caminho para encerrar. Pelo horário a dizer, consideramos ainda que ainda é pela manhã. E talvez você está dizendo: daqui a pouco vai dar a hora do almoço e a tempestade ainda continua. Mas eu encerro essa mensagem dizendo para você que talvez a tua madrugada foi de choro, talvez a tua noite foi de um sono perdido, pela proporção que essa tempestade tem se levantado. Mas eu quero dizer para você que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ainda vem pelo amanhã. Eu profetizo no nome de Jesus, vocês que estão aí nessa live, levanta a tua mão para receber essa profecia, porque o Espírito Santo me dá autoridade para profetizar para a tua vida, que se essa manhã, louvado que até esses exatos minutos, essa tempestade estava com força sobre a tua história, sobre a tua família, a partir de agora ela recebe uma calmaria.
A partir de agora, louvado seja o nome de Deus, se prepara para viver uma vida de milagre. Eu não sei qual foi o diagnóstico que o médico te deu, mas Deus manda te dizer que tem cura chegando para tua casa, tem milagre chegando para tua família, tem libertação, tem salvação chegando para tua filha, da tua família. E eu profetizo no nome de Jesus que ainda esse mês você vai dar um brado de vitória e dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você que recebe a sua palavra, se prepara, Gadara, porque essa cidade nunca mais será a mesma, porque Jesus está entrando hoje na tua casa, Jesus está entrando hoje na tua família. Tem mudança de Deus chegando, tem mudança de Deus chegando. Recebe essa palavra e glorifica o nome de Jesus nessa manhã. E assim eu agradeço minha oportunidade no nome de Jesus.